Ou você se sente desamparado? Você entende que a sensação de justiça é maior que as ações de justiça? Ou você pensa que a justiça não serve para todas as pessoas? Será que vale a pena ser uma pessoa íntegra no contexto de um mundo tão corrompido? Quando nós pensamos na justiça divina, ela é favorável ou tendenciosa? Será que ele faz justiça para todos em todo o tempo? O programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender que Deus não pode ser subornado. Fique ligado, porque o programa começa agora. E diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Mais uma vez daqui na tela da TV Novo Tempo, está começando o seu programa Está Escrito, e um prazer imenso poder te receber aqui desde o cenário, o estúdio do programa Está Escrito na TV Novo Tempo, conectando aí com você dos diversos lugares de norte a sul, leste a oeste desse Brasilzão de Deus, quem sabe do mundo também. Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e todos aqueles que você ama. Eu queria falar aqui para você sobre essa revista especial, que é a revista Super Lupa. A você, Anjo da Esperança, viu? Muito obrigado. Por onde eu ando, por onde eu passo, eu sempre recebo abraços de anjos da esperança que sustentam aqui, que dão as mãos a todos nós e fazem a mensagem da noite da esperança através da TV, do rádio e da web alcançar muitos e muitos lugares. Nosso muito obrigado por essa parceria tão forte que a gente tem. Se você ainda não é anjo, vamos para o Está Escrito? Então pega aí a sua Bíblia comigo, abra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o verso 17. Nós vamos começar agora o tema Deus não pode ser subornado. A gente está buscando na Bíblia entender o que Deus não pode fazer, e Deus, evidentemente, não pode ser subornado. Olha o que diz Deuteronômio 10, o verso 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, também não aceita suborno. Tem uma lenda hindu bastante interessante que conta a história de um homem que estava andando por um lugar e encontrou um cálice mágico. Tinha o poder de transformar as lágrimas em pérolas. Depois de muito tempo e de ter desenvolvido uma riqueza muito grande, ele descobriu que já não conseguia mais chorar. E ele tentou de tudo para continuar enriquecendo, até que um dia, de acordo com essa história, ele acordou com a mulher morta em um dos seus braços e na outra o cálice cheio de pérolas em outro. O que esta história nos ensina de lição é: nem tudo vale a pena. Quando o assunto é realização pessoal, nem tudo vale a pena. Você sabe disso. Tem princípios que não podem ser quebrados. A gente precisa respeitar algumas coisas que não devem ser transpostas. Sabe por quê? Nosso coração, ele é egoísta, ele é ganancioso. Isso daqui, indistintamente, olha, você, eu, qualquer um de nós, você ou eu aqui, qualquer pessoa que você conheça, tem esse problema. Sabe por quê? A nossa tendência é buscar facilidade, buscar privilégio pessoal, todas as coisas. Aqui no Brasil, até a gente cunhou uma frase que explica isso. A gente diz assim, olha, esse é o jeitinho brasileiro de fazer todas as coisas. Mas será que existem algumas coisas que devem ser evitadas? Claro que devem.
Eu queria que você passeasse comigo aqui pela Bíblia para entender alguns problemas que a ganância traz para todas as pessoas, especialmente para a sociedade. Vamos dar uma olhadinha. Primeira consequência, primeiro problema que a corrupção traz para a gente. Está aqui em Provérbios 17, 23. Olha só o que está escrito. O ímpio aceita suborno debaixo do manto para perverter as veredas da justiça. Tem muita gente que está precisando ler a Bíblia, hein? O ímpio dá um jeitinho, recebe suborno para perverter a justiça. Olha o que diz aqui, Êxodo 23, do verso 8. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Veja, quando alguém é privilegiado indevidamente, sorrateiramente, por baixo dos panos, ao mesmo tempo, alguém é injustiçado, prejudicado devidamente. Sabe o que acontece? Quando alguém ganha da maneira errada, alguém está perdendo a maneira correta de receber as coisas, porque o suborno, a ganância, perverte o juízo, ele corrompe a justiça. Mas não somente isso, tem uma segunda coisa que acontece como efeito da ganância. Já que nós somos gananciosos, olha o que diz Provérbios 22, o verso 16. Diz assim, olha: oprime o pobre, o que se enriquece, e o que dá ao rico não terá prosperidade. Sabe quem mais sofre quando há suborno, quando a ganância prevalece? Sabe quem mais sofre? Os pobres, os miseráveis. E a sensação que dá é que eles estão desamparados, abandonados. Talvez você se enquadre nessa situação e ao olhar para o que a Bíblia fala sobre esse assunto, isso machuca a sua alma, porque você não tem direito, não vê justiça em nenhum lugar. Deixa eu te lembrar aqui o que a Bíblia ainda fala sobre esse assunto. Isaías capítulo 10, o verso 1 diz assim, ó: ai, preste atenção, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Ai, a Bíblia é bem assertiva quanto a esse assunto. Os olhos de Deus estão direcionados para toda forma de injustiça que está sendo feita pelas pessoas que deveriam promover o direito. Mas a grande verdade é, quem mais precisa acaba pagando o preço mais alto, não é verdade? Mas a orientação bíblica aponta que Deus virá para fazer justiça, especialmente para os mais necessitados. Se eles são oprimidos, se o direito lhes é tirado, Deus virá para retribuir a justiça àqueles que foram injustiçados. Confie nessa promessa, clame a Deus. Mas tem uma terceira consequência da ganância. Qual é ela? É a quebra da confiança. E olha só que interessante, Provérbios 25, 19, eu vou ler aqui numa versão diferente, que é a nova versão internacional. Diz assim, Provérbios 25, 19, ó: confiança em alguém infiel em tempos de aflição é como um dente quebrado ou um pé deslocado, né? Um pé deslocado ou um dente quebrado. Quando você confia numa pessoa que é infiel para te ajudar em momentos de aflição. Olha só que coisa. Uma vez que o suborno ele seja aceito, nunca mais a confiança volta a ser dada. Nunca se esqueça que quando a confiança é perdida, é como que se uma porta agora que se abre e nunca mais consegue se fechar. Por isso, de acordo com a Bíblia, corra do suborno. Não se envolva com isso. Faça isso, fuja do suborno como o diabo foge da cruz.
Porque este é um caminho de vergonha, é um caminho que não tem volta. É uma vergonha, de acordo com o verso que a gente leu aqui, que se ostenta na cara o tempo todo, como se fosse um dente quebrado. Quando você quebra um dente, dá vergonha de sair, as pessoas olharem, você não consegue sorrir, fica escondendo o sorriso assim para que ninguém veja aquele problema. O suborno é como um dente quebrado, é uma cilada, também a imagem que aparece ali, que não se sustenta em pé, é como que se alguém tivesse o pé deslocado, ou seja, uma hora a verdade vai aparecer e você não vai conseguir fazer com que a mentira se mantenha de pé e a sua vergonha vai aparecer. Terrível efeito esse. Mas não para aí. Tem uma quarta consequência da ganância, que a Bíblia trabalha com conceitos que são princípios, ou seja, se aplicam a todas as pessoas de todos os lugares. Qual é a quarta causa ou efeito da ganância? Ela está relacionada com o verso que a gente começou lendo, que é Deuteronômio 10, 17. Veja, é uma ofensa a Deus. Deus não aceita suborno. Ele não faz acepção de pessoas. Diz aqui o texto, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Ele é um Deus grande, poderoso, temível e não faz acepção de pessoas. Deus trata o pobre como ele trata o rico, Deus trata o homem como ele trata a mulher, Deus trata a criança como ele trata o adulto. Deus não faz acepção de pessoas e a gente não pode suborná-lo. Mas tem uma quinta coisa, além da quarta, que é provocar a ira de Deus, uma ofensa direta a Deus. O suborno, ou a ganância, distorce a moralidade. Olha só o que diz aqui, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o verso 10. Porque o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem responsabilidade, se você tem autoridade que lhe foi investida pela sociedade, também por Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer. Quem vende um juízo de valor em troca de algum benefício, ele vendeu a sua alma. E ele se mudou para o inferno. Você está entendendo? Porque a ganância te aprisiona. As chamas ardentes da maldade vão arder sobre você. A corrupção é uma praga que não se livra. Ela queima, mas não consome. É uma sensação horrível que não tem fim. E traz todo tipo de desgraça para dentro da sua vida. Veja bem o que você está fazendo. Não perverta o seu caminho. Seja justo, correto naquilo que você faz. Uma sexta consequência da ganância, ela afeta até mesmo as pessoas que a gente mais ama. Provérbios 15, 27. Vou ler também na Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: o ganancioso põe em perigo a sua própria família, mas quem odeia suborno viverá. Entenda uma coisa, a ganância não é o mal que nos aflige apenas. Ela é um vírus que se espalha, especialmente próximo de nós, e coloca em perigo as pessoas que nós mais amamos. Se você é pai de família e se deixou vender pelo contexto, pela facilidade, saiba, você vai trazer vergonha para dentro da sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Algumas culturas ainda têm na vergonha um impeditivo para a ganância, para a vaidade, para o roubo. Sabe por quê? Em alguns lugares, quem rouba perde a mão. No Brasil, se isso acontecesse, muita gente seria maneta. Não teria dedos nem mãos. Mas que não precise ser este o caso último para que você tenha consciência para fazer justiça e para fazer direito aquilo que você precisa fazer.
aquilo que nós precisamos fazer. Agora, eu queria com você dar uma olhadinha na Bíblia, para a gente encontrar alguns conselhos que a Bíblia traz para aqueles que são gananciosos. Se você reconhece, é muito difícil. Você conhece alguém que falou assim, olha, eu sou ganancioso, eu reconheço. Você conhece alguém assim? É difícil. Mas existem alguns conselhos na Bíblia. E eu quero examinar aqui com vocês. O primeiro deles, olha só o que diz aqui, Lucas 12, verso 15. De novo, vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, ó, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ah, tem muita gente que entende isso tarde demais. Roubou a vida inteira para descobrir lá na frente que aquilo não trouxe o que ele esperava. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que há mais felicidade no desapego do que no acúmulo. Abrir mão daquilo que é manchado pelo pecado é receber em dobro as bênçãos de Deus. Portanto, desapeguem. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Mas há um segundo conselho que a Bíblia traz para o ganancioso. Eu queria ler aqui com você. Provérbios 3, verso 5, verso 6. Mais uma vez, vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Não se apoie no seu entendimento. Não vai dar certo. O que eu estou fazendo, eu sei como é que faz. Sempre fiz assim. Confie no Senhor. Priorize Deus. Sabe por quê? Caminhos tortuosos só podem ser mudados por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se a ganância te levou para longe de casa, só há uma forma de você voltar pelo caminho certo. Confie em Deus. E somente Ele pode endireitar os seus caminhos. Mas há um terceiro conselho da Bíblia para o ganancioso. Que conselho é esse? Venha comigo aqui no livro de Provérbios, capítulo 11. 2 versos aqui são muito interessantes, versos 24 e 25. Olha o que diz aqui. Terceiro conselho, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Qual que é o conselho? Seja generoso. Exerça a caridade. Veja. Verdadeira riqueza não se mede com bens, mas com atitude generosa. Tem muita gente que tem muito dinheiro no banco, mas é pobre, paupérrimo, miserável aqui dentro. O grande desafio que nós temos na vida, como mordomos de Deus, e dá tudo o que nós possuímos, o nosso desafio é possuir as coisas sem sermos possuídos por elas. Consegue entender isso? Gente que possui as coisas sem ser possuído por elas. O coração dele não está naquilo que é material, que está aqui agora. Para saber se algo é mais importante que a vida, e até mesmo que Deus, use esse critério aqui. Você poderia doar essa coisa que é tão importante para você, para alguém que está precisando? Veja, se você não consegue doar, saiba que isso é mais importante até mesmo que Deus. Portanto, isso é o seu ídolo pessoal. A melhor maneira de você vencer a idolatria é desenvolver a generosidade. Por isso a Bíblia aconselha, seja generoso, você não vai levar nada para onde você está indo. Ou para a sepultura, ou para o céu, você não vai levar. Quarto conselho, Hebreus 13, verso 5, diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele, Deus, Ele mesmo disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Veja, gosto muito desse verso.
contentando-vos com o que tendes. Paulo dizia assim: eu sei viver na prosperidade e na falta. Sabia se contentar. Esse é um grande problema hoje, a gente não se contenta. O mundo foi programado para que a gente viva insatisfeito. Sempre que sai um telefone novo, um iPhone novo, o seu já não serve mais. Saiu um carro novo, o seu já não serve mais. Porque o mundo promove dentro de nós essa insatisfação, o consumismo exacerbado. Mas nós precisamos entender uma importante lição. E que lição é essa? Que o último degrau na escada da fé é a certeza que eu tenho da provisão divina. Ela se coloca na direção oposta da avareza. Quer ver só? Deixa eu dar um exemplo para você. Quando uma pessoa está lutando para sair da água, está se afogando, está sozinho ali, veja, essa pessoa está lutando, ela está batendo os braços. Veja, essa pessoa ainda não está pronta para ser salva. Se você tentar ajudar essa pessoa, o risco de vocês dois morrerem é muito grande. Porque quem confia em si mesmo para provisão, ele não está pronto para ser transformado para a salvação. Esse exemplo me diz o seguinte: pare de se debater. Robson, pare de se debater. Confie que Deus vai prover. Essa é uma lição importante para você. Mas há uma quinta lição, e essa daqui vai ser a última lição que eu apresento. A Bíblia traz muitas outras, mas essa é muito importante. Está lá em Mateus capítulo 6, o verso 19 e o verso 20. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. O destino faz com que o viajante priorize o que ele leva na sua bagagem. Se o seu destino é aqui agora, se você está enraizado aqui nesse mundo, você vai se entulhar de um monte de coisa que não vai te ajudar em nada. Quem está indo para o céu, ele entendeu que as suas malas vazias são uma declaração de fé. Que os seus bolsos não são um atestado de condição, de poder, de status, mas de submissão a Deus. Algum tempo atrás, o jornal US Today, ele publicou uma entrevista feita com os americanos mais ricos, que naquela época eram em torno de 1 milhão de famílias, que tinham uma renda superior a $250 mil e um patrimônio líquido de pelo menos $2,5 milhões. Para esse tipo de pessoa, as famílias ricas, pessoas ricas, esse jornal perguntou: o que vocês estariam dispostos a comprar que o dinheiro não compra? E quanto vocês estariam dispostos a pagar? O que vocês estariam dispostos a comprar que o dinheiro não compra? E quanto vocês estariam dispostos a pagar? Eu vou começar lendo de baixo para cima essa lista das respostas. Olha só a primeira, aliás, a oitava coisa que eles estavam dispostos a pagar: ser presidente. Para isso, eles pagariam $55 mil. Dinheiro não compra. Sétima coisa: eles estariam dispostos a pagar $83 mil por uma grande beleza. Sexto lugar: eles pagariam $206 mil por um reencontro com o amor perdido. Quinto lugar: eles estariam dispostos a pagar $259 mil por uma juventude eterna. Quarto lugar: pagariam $285 mil por um grande talento. Terceiro lugar: pagariam $407 mil por um grande intelecto. Segundo lugar: pagariam $467 mil por um verdadeiro amor. E agora, pasme você. Primeiro lugar: eles
eles pagariam 640 mil dólares. Sabe pelo quê? Por um lugar no céu. Essa pesquisa me ajuda a entender que as coisas que verdadeiramente importam, elas costumam não ter preço. Mas as coisas mais extraordinárias, elas são recebidas de graça. É um preço maior do que qualquer um poderia pagar. Por isso, Deus não pode ser subornado. Ele é um Deus justo, que pode justamente nos defender diante de todas as situações e nos oferecer o melhor. Deus quer oferecer o melhor para você. E o melhor talvez não seja do jeito que você imagina, no aqui e agora, mas no ali e no além. A vida eterna é o que Deus te oferece. Você aceita? Quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa que vive pela esperança de Deus? Um dia vamos estar junto com Ele. Se você aceita isso, você precisa hoje colocar sua vida nas mãos de Deus. Eu quero te ajudar. Quero fazer isso em oração com você. Podemos orar juntos? Vamos buscar a Deus. Pai, estamos aqui nesse instante colocando a nossa vida em Tuas mãos, confiando na Tua justiça, na Tua provisão, certos de que o Senhor já preparou para nós o melhor lugar, o melhor destino. E é para lá, para o céu, para a eternidade, que queremos ir. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao fim, mas não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso. Um Deus que não se corrompe, não aceita suborno. Um Deus que a sua justiça é plena, é verdadeira, é pura, é fiel. A sua justiça alcança aqueles que são justos, e a sua justiça também alcança aqueles que são injustos. Ambos receberão a recompensa, segundo a justiça divina, que é correta, pura, saudável. Então, este é o nosso Deus, que está a nos observar, que está a nos olhar, como está escrito na sua palavra. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e vê tudo e todos, justos e injustos, e os recompensa. E o dia também estará todos diante de Deus. E aí sim verão quem é o verdadeiro juiz, o verdadeiro Deus. A humanidade verá quem é poderoso, quem é justo e quem é bom. Só assim as pessoas que naquele dia se arrependerão tarde verão que de Deus não se brinca, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque Ele é absoluto, está acima de tudo e de todos, é o Criador de tudo e de todos, que a todos vê. Que Deus alcance cada um, cada uma que ouvir esta palavra. Que Deus guarde esta semente nestes corações áridos que estão sofrendo, sem esperança, sem fé, para que entendam que, confiando em Deus, a promessa se cumprirá. Porque nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de propósito, é um Deus que já tem tudo preparado para aqueles que o amam, porque também está escrito na sua palavra: tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que o buscam, que o respeitam, que o adoram, que o servem. E as suas recompensas será: bem-vindo, bendito do meu Pai, para o que está preparado desde a fundação do mundo, como vimos o nosso querido pastor pregar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Guardem estas palavras dentro dos vossos corações
e deixe que elas dê frutos para o reino de Deus, para seu conforto, para a sua fortaleza e para a sua salvação. Fiquemos todos com Deus e que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.